Mais alguns anos o Brasil vai chegar a 1 milhão de presos se mantiver essa política criminal. E nunca o Brasil foi tão inseguro. Né? Então a insegurança, na verdade, ela está correlacionada ao volume de prisões. Rolim, bandido bom é bandido morto? Na verdade, quem repete essa frase não se dá conta assim, da dimensão que ela tem, né, num país como o Brasil. Se nós confiarmos à polícia a possibilidade de executar pessoas, né, que tipo de pessoas seriam executadas? Né? O policial que tem autorização para executar alguém, ele tem autorização também para negociar isso. Né? Por isso que toda violência consentida à polícia é sempre um passaporte para a corrupção. Né? Se o policial pode matar, ele pode também negociar não matar. No Brasil nós sempre convivemos com a pena de morte extrajudicial. Né? As pessoas foram assassinadas e seguem sendo assassinadas no Brasil sem ordem judicial. Né? E esse tipo de noção assim, na cultura, reproduzida culturalmente, acaba legitimando essa barbárie. Né? A pesquisa do Instituto Cidade Segura aponta, entre outros números, que 77% da população de Porto Alegre tem medo de sair de casa à noite. Do ponto de vista da segurança pública, como lidar com esse clima de medo generalizado? A sensação de insegurança é um tema que é relevante na formulação de políticas públicas. Por que isso? Porque quando as pessoas elas estão amedrontadas, quando elas têm esse medo disseminado, elas não saem de casa, procuram não sair de casa, elas se atomizam, elas perdem poder, elas não participam mais de reuniões comunitárias, por exemplo. Então o medo é uma forma, primeiro, de desempoderar as pessoas, né? De isolá-las umas das outras. Mas há alguns efeitos que são criminogênicos, ou seja, o medo produz efeitos que são favoráveis ao crime. O primeiro deles é que quando as pessoas estão amedrontadas, elas não ocupam mais o espaço público, né? E se elas não ocupam o espaço público, isso favorece a atuação de criminosos. O tráfico, especialmente, um traficante não vai estar vendendo drogas se tiver centenas de pessoas testemunhando isso. Né? Em geral, a obscuridade, a falta de vigilância natural favorece a prática de vários crimes. Então, uma das práticas que se usa muito, uma das metas de se reduzir a violência, envolve sempre essa possibilidade de reduzir o medo, para que as pessoas possam voltar a ocupar espaços públicos. Mas há outros efeitos que o medo também agrega. Por exemplo, se eu tenho uma população inteira amedrontada, as pessoas, se elas imaginam que vivem num espaço sem lei, sem ordem, né, de risco absoluto, elas começam a imaginar que devem sair dali. Claro, a grande maioria nunca vai conseguir ir embora. Irão embora aqueles que têm mais recursos, quem tem um pouco mais de dinheiro, quem tem uma poupança, quem consegue sair dali e ir para outro lugar. As pessoas que têm um pouco mais de recursos, elas vão embora e levam seus empreendimentos, né? Mas não levam os empregados, né? Os empregos serão abertos em outros locais. Então o medo expulsa recursos financeiros, expulsa empregos, né? Ao mesmo tempo, as pessoas amedrontadas, elas deixam de investir nos seus locais. Por que a pessoa vai se preocupar com a manutenção da sua casa, da sua rua, da sua calçada, se ela está pensando em ir embora? Então, o sentimento de medo, ele produz também uma degradação dos espaços urbanos, e tudo isso também favorece o crime. Né? Essa mentalidade impede que a gente tenha uma política carcerária que não seja apenas essa atual, que só alimenta o crime? O grande problema é que quando eu tenho uma população inteira encharcada de preconceitos, né, e reproduzindo noções que são completamente descoladas da realidade, isso acaba constituindo uma força material. Né? Essa força material é uma força política. Os gestores, né, os governantes, os parlamentares, eles procuram se sintonizar como regra com as aspirações do seu eleitorado. Se o eleitorado inteiro demanda punição, se todo o eleitorado está encharcado desses preconceitos, é mais fácil para os gestores reproduzir esse discurso, né, na busca de votos. Então quem contraria esse senso comum acaba sendo prejudicado eleitoralmente. Essa é a razão pela qual os políticos no Brasil e os partidos brasileiros que chegam ao governo não mexem nesses temas. Inclusive a esquerda, quando passou pelo poder, não fez nada. Né? Porque o receio dos governantes é quase uma intuição, né? É se desgastar eleitoralmente, é perder apoio popular. Então, quer dizer, a política de segurança pública no Brasil não são formuladas, não são concebidas porque elas seriam desgastantes do ponto de vista eleitoral. Né? Isso afeta todos os governantes, né? Todos os gestores. É preciso ter, portanto, uma noção assim superior a isso. É preciso que a gente tivesse estadistas, né, dispostos a contrariar a opinião pública e dizer, gente, é o seguinte, vocês estão errados e eu vou mostrar para vocês que isso aqui vai dar resultado. Os resultados viriam muito rapidamente, né? Uma alteração na política prisional no Brasil talvez fosse a medida mais impactante do ponto de vista de resultados imediatos.
Quer dizer, diminuir a demanda de encarceramento, reservar as prisões para quem pratica de fato crimes graves com violência, né? Punir os demais com penas alternativas à prisão, garantir uma execução penal modelar, onde as pessoas de fato cumprissem as suas penas, aprendessem a ler e escrever, aprendessem um trabalho, uma visão. Isso teria um impacto enorme, assim, no espaço de alguns anos, logo ali adiante. Mas enfim, para isso é preciso enfrentar o preconceito. Né? O senhor já foi o cara dos direitos humanos no Rio Grande do Sul. Quando que os direitos humanos passaram a ser mal compreendidos e condenáveis? Olha, eu não tenho lembrança de um momento em que eles não foram mal compreendidos e condenados. Eu não sei quando é que começou isso. Mas eu acho que no Brasil há talvez um ponto de transição que é anterior à minha experiência parlamentar, enfim. Então os anos finais da ditadura, onde havia um grande receio, especialmente dos torturadores, porque bom, a ditadura ia acabar, a democracia seria instalada mais cedo ou mais tarde, é uma coisa visível isso, né? E os caras que mataram, que torturaram, o que seria feito deles, né? Então começa a se construir ali já esse discurso contra direitos humanos, porque era o pessoal que estava lutando, né, pela anistia, que queria a volta dos presos políticos, que denunciava a tortura. Então esses eram os caras que eram contra a polícia. Esse discurso aparece especialmente nos meios de comunicação social. Somou-se a isso o medo. Então, claro, tu tem uma realidade como nós temos hoje no Brasil, onde as pessoas estão de fato ameaçadas, onde há riscos evidentes, né, de assalto, de violência, enfim, isso tudo gera um clima onde esse preconceito contra os direitos humanos ele encaixa, né? Mas eu sou otimista, eu acho que esses temas a gente vai acabar resolvendo de outra maneira. Eu acho que o Brasil vai superar esses preconceitos quando nós conseguirmos construir políticas públicas exitosas na área de segurança pública. Para finalizar, Rolim, há como vencer a guerra às drogas e desmobilizar as facções criminosas sem uma mudança na política de drogas? Apostar na repressão ao consumo de drogas não funciona, né? E os efeitos deletérios associados à repressão são piores do que o consumo de drogas. Então, se a gente pensar, por exemplo, no que significa a corrupção produzida por esse sistema, né? Quer dizer, o tráfico de drogas ele é um filho dileto, digamos assim, da proibição. A proibição cria o tráfico, né? Mas o tráfico de drogas ele movimenta recursos de tal monta no mundo hoje que ele permite que vários estratos do Estado, né, do poder público no mundo inteiro sejam corrompidos. Não só as partes das polícias, né? Hoje nós temos bancadas eleitas pelo tráfico, né, no parlamento, nós temos magistrados que prestam serviços ao tráfico. Hoje basicamente 3 facções criminais nacionais, 2 mais importantes, uma outra secundária, disputam a hegemonia desse tráfico. Isso está associado com o tráfico de armas e com uma enorme escalada de homicídios, né? O genocídio dessa população de jovens pobres nas periferias é diretamente vinculado a essa disputa. Ainda aqui a gente segue discutindo e há propostas no Congresso, né, de aumento de penas para tráfico, de mais reforço na repressão. Claro, porque esse é um discurso, como eu dizia antes, é um discurso que ele é muito produtivo eleitoralmente, né? Mas é uma tragédia para o Brasil, né? Uma tragédia o que está acontecendo nos presídios, a quantidade de pessoas que a gente está encarcerando porque são vinculados de alguma forma a esse varejo do tráfico, né? Sem nenhum efeito no combate ao tráfico, né? As polícias se enganam muito, né? Elas estão dia a dia na rua efetuando prisões de jovens pobres envolvidos com tráfico de drogas. Alguns, inclusive, são consumidores, nem são traficantes, né? Mas são presos como se traficantes fossem. 10 minutos depois dessas prisões, já há uma fila para disputar aquele lugar lá na periferia, né? Então, essa mão de obra é rapidamente reposta, né? O exército industrial de reserva, digamos assim, de reposição dessa mão de obra é enorme, né? E a gente acaba associando esse menino pobre que vai preso a uma facção dentro do presídio. Então, depois da passagem pelo presídio, ele tem muito mais chance de estar organizado numa facção criminal mais perigosa, que já vai demandar dele outras iniciativas, que não só a venda de drogas, mas também praticar assaltos, mandar dinheiro, etc, etc. Essa é uma dinâmica sistêmica que a gente repete há anos. É evidente que só vai piorar. A política criminal em vigor no Brasil hoje, ela é produtiva, ela é muito produtiva para o crime, né? Quem se beneficia dela é o crime, né? Não é a sociedade.